Olá, eu gostaria de começar esse vídeo hoje fazendo uma pergunta para você. O que vem na sua mente quando você pensa em gramática? Geralmente vem uma série de regras que você tem que ficar em uma pilha de livros à sua esquerda, à sua direita, você no meio com um caderno e passando horas e horas e horas intermináveis tentando decorar aquilo? Qual que é o seu conceito sobre a gramática? Você acredita que ela é importante para o idioma ou não? Ela é necessária ou não? Então, vou responder para você aqui nesse vídeo em algumas informações simples que vão te dar um ponto de vista sobre este assunto, tá ok? Muitas vezes as pessoas questionam o seguinte: um bebê, ele não precisa de gramática, ele aprende naturalmente, né? Mas podemos utilizar isso na nossa situação, né? Quando as pessoas comentam, um bebê ele nasce e começa naturalmente ouvindo o idioma e vai captando e vai falando. Ok, acontece isso com o nosso idioma. Mas quanto tempo que demora para um bebê ele se tornar uma pessoa fluente em português, por exemplo? Quanto tempo demora para um bebê conseguir formar frases mais complexas e ter certeza de que aquilo que ele está falando é correto? Demora vários anos. Não é no primeiro ano que ele vai conseguir fazer isso. É no decorrer da vida. Ele vai adquirindo essa experiência até se tornar uma criança, geralmente que ele vai conseguir falar bem o idioma. Uma situação é o seguinte: você, por exemplo, que pretende aprender inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, o idioma, qualquer idioma que seja. Um bebê, ele começa falando o idioma nativo sem a pretensão de falar corretamente. Ele começa a estudar um idioma na escola, já tendo uma base, depois de vários anos ali na casa com os pais, ele tem uma base e vai na escola e começa a aprender. Será que você teria todo esse tempo para aprender um idioma? Seria a primeira pergunta. O segundo caso seria o seguinte: um bebê, ele aprende o idioma naturalmente, sem ter a pretensão de falar certo. Então ele pode falar errado, até as pessoas acham bonitinho, né? Tá falando tudo errado, trocando letra, começa a frase com uma palavra que não era para começar, termina com outra, tal. Será que você pode dar-se esse luxo de aprender o idioma sem essa pretensão? Muitas vezes acredito que você está fazendo o idioma visando uma recolocação no mercado de trabalho, você está fazendo o estudo de idioma visando uma promoção na empresa, então o que acontece? Você não pode aprender o idioma da forma como encarar esse pensamento como uma criança faz, porque uma criança, em tese, ela não tem uma responsabilidade de falar certo, independentemente do seu caso. No seu caso, você já precisa aprender o idioma para sair bem em uma entrevista, para você conseguir ganhar o seu salário na empresa onde você trabalha. Então já há uma responsabilidade. Então nesse caso nós temos que separar duas situações. Uma que a pessoa aprende o idioma sem ter um compromisso exato de aprender, e outra que você aprende já com uma pressão. E essa pressão você precisa falar corretamente e ter, principalmente agora, ter certeza de que está falando corretamente. Então, o que entra a gramática agora nesse ponto? A gramática, ou como eu defino quando eu passo aqui nas aulas, a estrutura do idioma são macetes que você aprende para formar as frases na ordem correta e principalmente, quando você chegar em um nativo, você não ter aquela dúvida na hora. Já aconteceu com você? Assim, de você chegar em um nativo, começar a falar uma frase e na hora que você está formando a frase, aquele ponto de interrogação na sua mente: será que eu estou falando certo? Será que está na ordem certa? Será que eu conjuguei certo? Tudo isso é dúvida de gramática. Se acaso você não chegou a analisar nesse aspecto, você pode notar que isso é dúvida de gramática. Se você falou uma situação e de repente você ficou na dúvida se era para terminar assim mesmo, ou se o nativo falou, por que o nativo terminou a frase com a preposição no final, essa preposição aqui, por que ele terminou com assim? Mas não entendi. Isso é dúvida de gramática, né? Só que uma situação é você querer pegar tudo de uma vez e tentar decorar, que isso é inviável, né? Isso daí, por exemplo, nem eu fiz, né? Logicamente. Mas vá aos poucos, né, por assuntos, né? Vá pegando aos poucos os assuntos mais fáceis, depois você vai avançando. Caso você faça aula de idiomas com um professor particular, você pode fazer o seguinte: conforme você for falando, tente dentro do possível detectar o que você erra, ou que você tem dúvida, pergunte ao seu professor, tá? Não esconda essa dúvida, porque gramática é algo que, se você falar incorretamente e adquirir um vício errado, é igual carro, né? Por exemplo,
Caso você já começou a dirigir um carro antes de você entrar na autoescola, se você pegou um vício ali, você deve se lembrar, né? Quando você foi fazer as aulas ali, você já teve uma dificuldade, né? Já tem uma dificuldade para tirar aquele vício. Então, o principal cuidado é o seguinte: tenha certeza do que você está falando da frase está na ordem correta, porque depois que você pegou o vício, dá para tirar? Dá, só que vai dar muito mais trabalho, como se você não soubesse antes, tá? Então pegue dessa forma, assunto simples, questione o seu professor. Caso você não consiga fazer uma autoanálise, pede para o seu professor dizer para você, ó, professor, eu estou falando certo essas frases, está na sequência correta. Pede para o seu professor te ajudar, passar umas dicas para você, porque é muito importante que você tire a dúvida disso. Diferentemente de vocabulário, que é algo que não acaba, gramática, em tese, nós teríamos um fim. Então as regras, elas são fixas, né? De vez em quando uma variação ou outra, mas em tese, você pegando a maioria dos conceitos, você consegue falar bem. E qual que é agora, para a última parte do nosso vídeo, né? Qual que é o sintoma de quem acaba menosprezando a gramática? Um dos principais sintomas que eu observei em todos esses anos de contato com o idioma é quando a pessoa consegue falar, até consegue formar as frases relativamente bem, com vários erros de pronúncia, só que a principal coisa é a escrita. É a escrita. Teve já casos de que eu conversei com pessoas que Otávio, eu sempre priorizei conversação, tudo, falava com vários erros as frases, tá? Eu detectava claramente, então imagine eu como professor, né, eu detectava, imagina o nativo, por exemplo, ele ouve, ele pega vários erros, e a escrita nem se fale. A escrita nem se fala. Então é um erro atrás do outro, palavra onde não era para colocar. Se você chega em uma entrevista, por exemplo, você tem que fazer um texto em inglês. Se você não tiver uma base gramatical para você colocar as frases de uma ordem correta, pode se tornar um desastre a sua entrevista. Um desastre, porque o risco é sério mesmo, viu, pessoal? O risco é sério caso você fale uma frase totalmente fora de ordem, caso você escreva um texto totalmente fora de ordem, com erros de conjugação, erros de concordância. Eu não digo aqui no sentido que você tem que saber todas as palavras, saber o que é advérbio, saber o que é pronome possessivo, não. Esses termos não, mas você tem que saber onde o my se encaixa, citando em inglês aqui, onde o my se encaixa, onde o mine se encaixa, onde o he, nós podemos usar o he, se encaixa, onde o him, que é equivalente ao he, se encaixa. Você tem que saber isso, né? Que principalmente, conforme eu citei no começo desse vídeo aqui, logo lá no comecinho, em situação do atleta, o atleta ele só consegue desempenhar bem o seu papel diante das câmeras quando ele tem uma ótima preparação, quando ele faz ótimos treinos e se organiza. Então é esse incentivo que eu deixo para vocês aqui, é que organizem, encarem a gramática como técnicas que vão fazer você falar com força, vão falar com intensidade, que vai fazer você principalmente ter convicção de que o que você está falando para o nativo, você tem certeza que o nativo não pode ter aquele risco de questionar. Não, você está falando isso, mas está errado. Não, tire toda essa possibilidade, fale com segurança e encare a gramática como um passo lá atrás, que muitas pessoas não observam, que vai te dar com certeza aquela certeza dentro da empresa, dentro das suas atividades, que você está falando corretamente, tá ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado a todos, um abraço a vocês e até o próximo vídeo que eu vou passar mais uma dica para vocês aí de estudo. Muito obrigado e até breve.